E vamos de assunto que eu acho que atinge a grande maioria daí, né? Se a dificuldade com a mãe reflete nos nossos filhos. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço você comigo aqui de novo. E será que atinge todo mundo, quase todo mundo? Praticamente. Olha, não acredito que tenha alecrim dourado aí, não. Por mais que tenha sido muito margarina, como a gente diz, né? Não tem como, porque não é porque a pessoa quis, né? Eu sempre falo que eu fui uma pessoa muito abençoada, tive uma infância muito feliz e mesmo assim eu tenho vários traumas. Então assim, eu tenho que mergulhar muito em mim para identificar quais foram esses traumas que refletem hoje na minha vida e que refletem na minha relação com a minha filha, por exemplo. Amanda, a mãe é um ser supremo, né? E eu até brinquei contigo que a gente tem uma visão maior disso depois que a gente se torna mãe, porque daí acho que a gente sente o peso da maternidade em si, né? E você não ter um relacionamento 100% saudável com a sua mãe, o que pode afetar na sua relação com o seu filho? Olha, e eu falo que não é só a relação que não seja tão saudável, tá? Se você nunca procurou uma ajuda nesse sentido, é como eu falei, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe e nem por isso eu não tive traumas. Então, às vezes a pessoa só procura ou quando ela tem algum trauma ou quando ela tá vendo algum sofrimento perto dela, mas o ideal é a gente procurar sempre, porque isso sempre vai refletir, mesmo que a gente não tenha noção disso. Por exemplo, a gente, mesmo que a gente se autoanalise, se a gente se autoanalisar, mas com os mesmos conhecimentos que a gente tem, a gente vai chegar à mesma conclusão, não vai resolver. E a gente tem uma dificuldade muito grande, todos nós, em perceber quando é com nós mesmos. Então a gente procurar ajuda, procurar um profissional que você confie, sabe? Eu falo que a constelação é maravilhosa porque ela traz à tona aquilo o que precisa ser curado naquele sistema familiar. Porque eu poderia falar até amanhã sobre o quanto a relação com a mãe ela vai interferir. Vai interferir se você teve contato físico, inclusive, com a sua mãe. Os filhos vão mostrar muito isso pra você, muito. Um exemplo, eu posso falar isso porque minha mãe, eu não pedi permissão, mas eu já falei tanto. A minha mãe, assim, a gente sempre teve uma conexão muito profunda, mas ela, por alguns motivos dela, a gente nunca foi de se abraçar muito. Vem a minha filha e não para de pedir esse toque, não parava, porque hoje em dia a gente já... E eu falava assim, meu Deus, por mais que a gente desce pra ela, até eu me tocar, eu falava, meu Deus, eu não vou cessar nunca essa falta do toque dela, porque é a minha criança querendo o toque da minha mãe. Então, assim, isso reflete sempre. Esse é um exemplo. Exemplos de que, o que a gente estava comentando até antes, se você teve amamentação, se você não teve, tudo reflete. E outra coisa, se a gente não, hoje em dia, a gente tem muita informação, certo? Só que a gente acaba tendo a informação, ela vem pro nosso consciente, mas não chega no nosso coração. Por quê? Porque doeu demais, é difícil, é uma caminhada, né? Muita gente quer que seja do dia pra noite, e não é isso, a gente tem que trilhar isso dali. Então, quando você entende que foi, né? A gente fala muito disso, sua mãe fez o que deu conta naquele momento. Sim, racionalmente você consegue entender essa frase, mas lá no coração tem uma criança ferida e a criança ferida não entende isso. Então, se você não se trabalhar, não cura aquilo. E daí você vai olhar para os seus filhos e você vai dar tudo aquilo que você acredita que não teve, que te doeu, só que a criança vai crescer e ela vai ter vários outros traumas em relação a isso. Por quê? Porque ela não foi vista. Você está olhando para a criança, mas você está olhando você, criança, refletida nela. Então, é muito sério e muito importante isso. Eu tenho visto, assim, algumas gerações que a mãe entende que ela fala assim, eu tô fazendo diferente da minha mãe. Isso que eu ia comentar, a gente vê muito falando, né? A pessoa que tem um problema direto com a mãe fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo que a minha mãe não fez, ou tô fazendo tudo que eu gostaria que tivesse feito para mim, né? E quando a gente tem esse julgamento, gente, julgamento pela dor, tá? E julgamento não é quando a gente fala de outra pessoa. Julgamento, a gente tá julgando quando a gente acredita que no lugar daquela pessoa a gente faria melhor. Isso é com todas as pessoas, mas com mãe, pai, os nossos antepassados, o sistema familiar, ele não perdoa.
Ele vai fazer você ver, não que ele vai fazer você pagar, mas ele vai ver, ele vai fazer com que você entenda aquilo ali. Alguém vai pagar o pato, digamos assim. E isso normalmente, quando não é na gente, é em quem? É nos nossos filhos. Né? Uma vez eu ouvi de uma consteladora de Minas, que eu adoro, maravilhosa, alguém falando para ela, perguntou de um assunto bem polêmico, e falou assim, mas isso não é justo, eu não acredito nisso. E como pode isso e tal? Ela falou assim, gente, eu não tô aqui para dizer se é justo ou não. Isso não foi, por exemplo, o Bert, né, que é quem descobriu as constelações. Ele não inventou isso, ele simplesmente percebeu que era um fenômeno do sistema familiar. E assim como é um fenômeno da natureza, um tsunami que chega e arrebata criança, pobre, rico, gestante ou não, ela não quer saber, vem e faz isso. Assim são as desordens nos sistemas familiares. Quando você tem essa dificuldade ali, então, né, você tem que voltar num caminhar dentro, cada um no seu processo, no seu tempo, para aquilo ser curado. E daí você consegue você consegue ver mais claramente as coisas na sua vida. Porque senão é muito difícil você perceber que você está fazendo algo, e tudo que você faz em cima de uma dor, aquilo vai gerar dor, porque só o amor cura. Por mais que seja muito trabalhoso, às vezes, a gente procurar esse amor que cura, é só ele que cura. Senão você só vai estar empurrando com a barriga mais pra frente essas questões. O certo seria, então, desejo ser mãe, tentar tratar isso antes? Não necessariamente, não. É que isso não é uma coisa... E vou falar mais. Fica pesado para as crianças quando você vai procurar uma ajuda por causa delas. Fica pesado para elas. Igual quando a gente fala, ai filho, você faz isso porque a mamãe vai ficar feliz, ou faz isso porque... Não, gente, isso é um peso para elas. Claro que é inconsciente, tá? Mas é um peso para elas, porque a obrigação é nossa. Isso não tem que ser feito para eles. A gente procurar é porque as crianças hoje em dia, essa geração que está chegando, elas estão vindo... infelizmente, com esse cargo de mostrar para a nossa geração o que a gente não estava conseguindo ver antes, tá? Mas isso a gente tem que fazer por nós. A forma da gente liberar um filho para a vida é a gente ser feliz, a gente se tratando, a gente se conhecendo. Quanto mais a gente conhece, uma outra coisa que a gente estava falando ali, que eu acho interessante colocar, quando a gente está tendo uma dificuldade com nosso filho, nossa filha, né, crianças no geral, sobrinho, sobrinha, a gente procura entender o que está faltando naquela ligação ali, né? Principalmente com crianças pequenas, porque a conexão delas é muito divina mesmo, né? É um canal muito limpo com a divindade, né? E com essa energia toda. Então, a gente procura no lugar errado, a gente fica olhando para aquela relação, mas você não vai ter a resposta nessa relação. Da mesma forma que a minha filha estava pedindo esse tanto esse abraço. A gente tem que voltar para a nossa relação com os nossos pais, tá? Porque assim a gente consegue entender, a gente consegue se curar. E daí, porque claro, a gente vai criar traumas nos nossos filhos. Quando a gente fala isso, não é para gerar culpa na gente, e sim é para a gente gerar mais liberdade. Eu falei outro dia numa live que foi muito interessante. A gente quer que as pessoas sejam quem elas são, mas quando começa a incomodar a gente não quer mais, sabe? Pode ser desse jeito, mas daí aquilo eu já comecei a me incomodar. Aí a gente, sabe, se sabota. E isso acontece com padrões, então os nossos filhos vão mostrar para nós outros padrões, e aquilo, a gente quer que eles sejam quem eles são, mas quando começa a incomodar, dói na gente, não é por maldade, mas é porque dói, e sem a gente perceber, a gente vai tentar colocar eles num padrão. Então, se a mãe, né, nós estamos falando mais da mãe, se a mãe nunca se trabalhou, ela... com certeza ela tem alguma questão com a mãe. E enquanto ela estiver achando que ela está fazendo diferente, né, e só diferente, mas ela não se trabalhou nesse nível de alma mesmo, de coração, no fundo ela vai estar achando... claro, não é uma regra, tá? Claro. Mas nada é uma regra, até porque cada pessoa é de uma forma. Mas, no geral, ela vai acreditar que ela está fazendo melhor do que a mãe. E daí sua vida vai cobrar lá na frente.
Um exemplo que é polêmico, mas que eu acho que é de muito fácil entendimento, é que é assim, eu recebo muitos casos disso, muitos mesmo, de mulheres que chegam e falam assim, vai perguntar da relação com o pai e com a mãe, porque tudo volta pra isso. Eu não tenho contato muito com meu pai traía muito a minha mãe, e eu não sei como minha mãe aceitava isso, e não sei o que, e tinha uma certa mágoa, né, porque talvez essa criança teve que ficar adulta rápido demais por causa das situações dolorosas, porque aqui não é crítica, né? Só estamos fazendo algumas constatações do que acontece no dia a dia. Ela julga naquilo, então ela procura, muitas vezes ela segue um padrão, ela vai achar um outro homem que faça a mesma coisa, para ela entender que no lugar da mãe, e ela nem percebe, demora anos para perceber que está nesse mesmo modelo. Mas muitas vezes, e que eu tô recebendo muita gente, ela cria essa pessoa que sofreu na infância e que viu isso e tal, ela cria uma família margarina. É aquela que a gente fala tudo bonitinho, com uma vida teoricamente perfeita, com os filhos tudo lindo, tudo maravilhoso, e vai educando os filhos desde cedo que isso não pode fazer, que isso é errado. Eu não tô entrando em certo e errado, tá, gente? Mas no sentido de que isso pode, isso não pode, fica muito no certo e no errado. E daí quando aquela criança cresce, porque o que a gente não deu conta de fazer, de olhar, onde vai doer? Nos nossos filhos. Então, aí aquela criança cresce e daí ela faz isso. Aí a mãe aqui se acha, né, naquela a dona da razão para dizer como? Eu não criei você para isso. E ela não percebe que grande parte da responsabilidade do filho ter feito aquilo, e não tô tirando a responsabilidade do filho, tô só dizendo em como uma coisa reflete na outra. Repetindo um padrão, seria? Repete um padrão, às vezes pula uma geração, repete no outro padrão, mas a geração que conseguiu ficar assim, mas não foi porque era mais forte do que a outra geração, foi por inúmeros fatores. Ela se sente no direito de ser mais severa com a outra, e daí isso não adianta, porque vai ficar mudando, por isso que eu falo, só o amor cura. Então, quando a gente olha para qualquer dor que a gente teve e a gente se trabalha para isso, porque tem coisa, eu tenho feridas que eu me trabalho há muito tempo também, não é do dia para a noite, mas quando a gente olha para isso, a gente libera as nossas crianças para viverem o que elas vieram viver, sem ter que mostrar para nós o que a gente precisa ver. Tem gente que fala assim, Amanda, mas eu não dou conta de conviver com a minha mãe. Minha mãe é assim, assim, assada. E quando a gente fala de ter essa volta para a mãe, esse contato de alma, muitas vezes não quer dizer que você precise conviver com ela, tá? Mas quando aquilo fica apaziguado dentro de você e você consegue perceber a nutrição que você recebe dali, você automaticamente você consegue ficar mais leve. A gente fala, tem um termo que a gente fala, assim, a maior forma de você tomar, que é um termo que a gente fala muito na constelação familiar, tomar a sua mãe, é você sendo feliz, cuidar muito bem da filha dela. Então, às vezes a gente acha que ser uma pessoa que tem uma relação muito boa com a mãe é aquela que liga todo dia, que fala bonitinho. Não é isso que é ter relação saudável. Ter a relação saudável, claro que isso é maravilhoso, mas ter a relação saudável é você entender a tua história. Tem muita gente que fala assim, você melhora a cada dia. Eu não falo isso hoje em dia. Eu falo você se entender cada vez mais para você ter uma liberdade maior para viver. Viver o que você veio viver. O que eu vim viver não é o mesmo que você, não é o mesmo que a minha filha, não é o mesmo que seus filhos. E daí a gente consegue de verdade, quando a gente cura essas dores com os nossos pais, a gente consegue de verdade ser a gente. E daí a gente permite que os filhos sejam eles mesmos. Porque quando a gente fala para um filho que a gente ama eles, mas tem uma parte da nossa família, né, nosso pai, nossa mãe, que a gente não ama, não conseguiu, por várias questões que vêm lá de trás, as crianças, elas sabem que elas são partes do vô e da avó também. Então, quando você fala, por mais que você fale, a criança não entende isso racionalmente, mas ela sente, porque ela é conexão pura, que você não está dizendo que você ama ele totalmente. Você está dizendo que você ama ele desde que ele se enquadra naquele padrão, porque aquela parte do padrão da tua mãe você não aceita. Então, ele tem que ser de uma determinada forma, porque senão você não vai amar ele completamente. Aí isso gera uma série de fatores depois. Vai crescer, não vai conseguir se amar inteiro, não vai se sentir capaz para determinada profissão. Tudo reflete. Tudo reflete. Então, não é só buscar conhecimento fora, é muito importante sim,
mas buscar uma ajuda para você ver de fato da tua história, no que você está emaranhado, no que você tá, no que está refletindo de dores, é essencial. Se resolver. Esse assunto podia render, assim, tipo, 2 horas, né, gente? Porque ele é complexo, atinge todo mundo e é muito cheio de vertentes, né? Sim, porque cada pessoa é única, cada sistema familiar é único, e cada pessoa vai refletir, mesmo que seja o mesmo padrão, mas em cada um vai doer diferente. De uma forma. Amanda, querida, muito obrigada. Adorei. Imagina. Acho que a gente podia conversar mais 1 hora sobre isso, né? Mas realmente eu acho muito legal a gente abordar e mostrar isso, né? Que é primeiro se cuidar pra gente poder cuidar de alguém, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço estar aqui, foi maravilhoso, também ficaria a tarde inteira falando. Obrigada!